boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Já agradeço, né, os presentes, ouvintes. Agradeço a Beatriz, nossa convidada do dia, e agradeço, né, a presença aqui da vice-líder do Telas, a professora Sandra, e a professora Valquíria, nossa parceira aqui no grupo, já, né, presença conhecida. Então, hoje a nossa live é sobre mulheres muçulmanas na telenovela brasileira Órfãos da Terra. E quem vai falar um pouco para a gente sobre o tema é a Beatriz, a Bia, que é mestra em comunicação, com ênfase em comunicação e cultura, pela Universidade Federal do Paraná, bacharela em publicidade, propaganda e em história, Memória e Imagem, pela mesma instituição. Atua como pesquisadora no Bitel Brasil, junto ao grupo UFPR, e no NEFIX, que é o Núcleo de Estudos em Ficção Seriada e Audiovisualidades, né, também conhecido aqui nos eventos, nas parcerias, que é o grupo vinculado ao PPG-Com da UFPR. A Beatriz desenvolveu a pesquisa de mestrado no PPG-Com da UFPR, com orientação da professora Valquíria, que está aqui hoje também junto para acompanhar com a gente. Então, muito obrigada, né, Beatriz, pelo aceite, pelo compartilhamento aqui com a gente, e a Val e a professora Sandra. Então, professora Sandra, professora Valquíria, né, passo a palavra para vocês nessa introdução, e aí depois, em seguida, a Beatriz inicia a fala dela dessa noite. Boa noite a todos e todas, boa noite, professora Aline, professora Valquíria, Beatriz, obrigada por estar aqui. Desculpem eu estou com dor, não devia nem falar isso em público, mas eu estou com dor de ouvido, dor de garganta, dor de nariz, dor de tudo, então por isso o empacotamento aqui. É uma satisfação estar com vocês, obrigada, Beatriz, por ter vindo conosco, viu? Então eu passo a palavra agora à professora Valquíria, por favor. Obrigada. Oi, gente querida, boa noite, né? Minhas queridas aí, parceiras, amigas, né? De grupo e de inúmeras atividades, e eu compartilho com a Sandra a gripe, inclusive, tá, gente? Então, por isso também que a gente vai falar muito pouco hoje, né? Porque tá, né, com essa coisa toda entupida, mas é um prazer, né, estar aqui com vocês e com a minha querida Bia, né? Que é minha parceira aí de jornada já há um tempão também, né? Desde a graduação, o mestrado, então vai ser um prazer poder ouvir a Bia falar da pesquisa tão bonita, né, que ela realizou agora no mestrado, e, né, dizer que é um prazer, né, acompanhar mais uma atividade do Telas, que sempre, né, nos brinda com eventos, né, muito gratificantes, muito instigantes, então um prazer também poder acompanhar a noite de hoje. Então, antes de mais nada, né, também quero agradecer, todo mundo está agradecendo, mas é genuíno da minha parte também. Agradeço primeiro muito a Aline, né, por ter feito esse convite. Nem estava esperando assim, né? Já faz o que, um mês que a Aline veio falar comigo, Bia, você vai poder falar, fazer a live e tal. Eu falei, nossa, sim, claro, vamos, tal. Fiquei super feliz quando a Aline veio me chamar, estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Então, muito obrigada, Aline, por esse convite. Obrigada também à professora Sandra por estar aqui com a gente, presente, e, lógico, também a professora Val, né, por estar aqui acompanhando. Antes a gente estava conversando, né, dando risada, a Val disse que não, hoje eu estou aqui só como apoio moral, mas eu acho que é muito mais que isso, né, além do apoio moral, eu fico muito feliz mesmo com essa parceria de vocês três. Também fico muito feliz com a parceria, né, que o NEFIX está construindo já há bastante tempo, e agora mais oficialmente com o Telas, né, na realização de todos esses eventos, todos esses projetos conjuntos. Acho que é muito bacana para todos os grupos, para ambos os grupos, né, está sendo muito frutífero para a gente, e, enfim, de novo, né, fico muito contente de a gente poder compartilhar esse momento essa noite. Também obrigada para todo mundo que está assistindo, todas e todos. E é isso, Aline, quando você achar que eu posso começar, eu começo. Sim, eu vou compartilhar, então, aqui a apresentação. Tá bom. E fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada a você. Então, gente, eu preparei aqui, né,
roteirinho para a gente conversar sobre esse tema hoje, mas eu vou tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais fluida, um pouco mais descontraída, né? Porque afinal, quarta-feira já é quase sexta e já está todo mundo cansado, né? 7 da noite. Então eu vou tentar fazer isso aqui da forma mais tranquila possível, né? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma questão, a gente conversa também. Então, como a Aline já comentou, né? Já explicou, falou muito bem. Hoje a gente está aqui para falar sobre as mulheres muçulmanas na telenovela brasileira Órfãos da Terra, né? Essa apresentação, ela parte da minha pesquisa de mestrado, que eu desenvolvi na UFPR, né, no PPG-Com, sob orientação da professora Val, que está aqui com a gente hoje. E separei alguns trechinhos, claro que a gente nunca consegue falar tudo, né, em todos os detalhes. Se eu pudesse, eu estava aqui lendo 200 páginas, compartilhando com todo mundo, mas a gente sempre tem que fazer uma seleção, né, e eu espero que essa seleção que eu montei para a gente hoje seja o mais proveitosa possível. Então, primeiro, né, falando sobre a novela, o contexto em que ela existiu e por que a gente está falando sobre ela, né? Órfãos da Terra, ela é uma novela da Globo, né? Ela foi exibida originalmente em 2019, mas tem no Globoplay, para quem quiser assistir, quem tiver curiosidade, e ficar convencido aqui depois das fofocas que eu vou contar. Então tá lá, né? O acesso é de todo mundo. Então, assim, beleza, era uma novela das 6, né, que passou nesse ano de 2019, foi criada pela Thelma Guedes e Duca Rachid. Ela teve uma duração mais ou menos padrão, assim, né, de uma telenovela brasileira, foram 154 capítulos. E o que estava rolando em 2019, quando essa novela saiu? Não apenas em 2019, né, mas um pouco antes e um pouco depois também disso. Estava rolando muita coisa, é lógico. Mas, dentre todas essas coisas que estavam acontecendo no mundo, a gente tinha também, né, e se fosse até alguns meses atrás, eu poderia falar que a gente ainda está nesse contexto, mas agora é um pouquinho diferente, a questão da guerra síria, né? E durante a guerra síria, que começou lá em 2011, muitas pessoas se refugiaram, né? Principalmente daquela região de Síria e Líbano. Muitas pessoas deixaram os seus países de origem, né, por conta da violência, do medo, perseguição, tudo mais, e foram morar em outros locais do mundo, como, por exemplo, o Brasil. Né? Então, a novela Órfãos da Terra, ela não trata só de imigração síria, imigração libanesa, ela aborda outros tipos, né, de imigração e refúgio também, sendo esse o principal merchandising social da novela, digamos assim, né? A principal razão dela existir num sentido do que ela vai compartilhar, o que ela vai, entre muitas aspas, ensinar ou mediar junto a essas pessoas que assistem, né? O público, a gente. Então, a novela, ela parte dessa questão, né, dessa temática da guerra síria e da imigração e do refúgio, para construir todo aquele enredo melodramático que a gente conhece, né, de mocinha, de vilão, tudo mais, mas com essas discussões, essas reflexões de plano de fundo. E quando eu falo para as pessoas, né, ou as pessoas me perguntam sobre o meu tema de pesquisa, é muito comum que role a seguinte questão, ou as seguintes questões. Tá, Bia, mas você é árabe? Não. Você é muçulmana? Não. Você é refugiada? Não também. Então, por que você está falando sobre isso, né? Por que você escolheu esse tema? Eu vou resumir um pouco essa história, mas eu costumo dizer, brincando, que eu não escolhi, tá? Que esse tema, ele caiu no meu colo, assim como Deus um dia disse que se faça luz, ele também disse que se faça o seu projeto de pesquisa, eu não tive qualquer ação, eu só aceitei, porque como que se deu essa trajetória, né? Como a Aline já pincelou ali na introdução, antes de eu me formar nessa área de comunicação, seja graduação ou mestrado, eu vim da faculdade de História, né? E lá na História foi quando eu comecei a pesquisar a religião.
Também não sou uma pessoa particularmente religiosa, né? Mas lá eu descobri que esse era um tema que eu gostava muito de estudar. Eu não estava mexendo com o Islã ainda, né? Que é algo sobre o que a gente vai falar hoje, né? Mulheres muçulmanas e tal. Eu ainda não lidava com o Islã, mas lá eu entendi que eu gostava muito de pesquisar essa temática das religiosidades. E depois, na segunda graduação, né? Chegando em publicidade, chegando em comunicação, também eu não sabia que eu ia estudar novela e que eu ia gostar tanto, né? A Val sempre conta a história de que eu invadi uma aula dela e falei, e aí, vamos fazer a iniciação científica juntas? E assim como eu fui louca de fazer isso, ela também foi louca de aceitar. E foi nessa loucura que também, né, a pesquisa de novela entrou na minha vida. E fizemos juntas, eu e Val, né, 3 anos de iniciação científica sobre esse tema, muito focados, né, nas figuras femininas de novela. E daí sempre ficava essa coisa na minha cabeça, né? Poxa, eu já sabia que eu gostava muito de estudar religião, descobri que eu gostava muito de estudar novela, como que eu vou unir essas duas coisas? E em 2019, justamente o ano, né, de lançamento, exibição original de Órfãos da Terra, eu estava trabalhando, né, na RPC, que é a afiliada da Globo aqui no Paraná, e eu tinha que fazer uma cobertura nas redes sociais do Jornal da Noite, o Boa Noite Paraná. Então eu sempre ligava ali, eu tinha 2 monitores, né, o de trabalho normal e um outro que eu usava para deixar uma TVzinha ligada com a Globo rodando, né. Então, como eu tinha que fazer a cobertura do Jornal da Noite, eu sempre ligava, assim, 10 minutinhos antes, para já ficar preparada e tal, ficar ali assistindo. Nesses 10 minutinhos antes, estava passando uma telenovela muito simpática, chamada Órfãos da Terra, né? E daí começou nisso, começou assistindo 10 minutinhos antes, os 10 minutinhos se tornaram 15 minutinhos, os 15 minutinhos se tornaram 20 minutinhos, e daí todo dia, né, eu estava matando trabalho para ver novela. Então, eu acabei criando não só um carinho muito grande por essa trama, por esse produto, apesar de todos os problemas e todas as maravilhas que ele tem, esse carinho surgiu. E daí também surgiu na minha cabeça esse estalo, né? Essa é a minha forma de lidar, de juntar essas duas coisas que eu gosto de trabalhar academicamente, que é a religião e a novela. E assim, só que quando eu falo que eu quis trabalhar com Órfãos da Terra por conta dessa questão da religião, exige que eu explique um pouco para vocês também, como, muito resumidamente, né, eu não vou conseguir falar da trama inteira aqui, porque afinal são 154 capítulos, e vocês sabem como é novela, tem vários núcleos, vários enredos, várias situações, várias coisas, então eu vou resumir muito, 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 muito. Órfãos da Terra, e isso vai voltar no argumento de por que a gente está falando sobre isso também. Órfãos da Terra, como eu falei, vinha nesse plano de fundo, né, da guerra síria, da imigração, do refúgio. E, assim, quem era a imigrante, a refugiada? Era essa moça aqui da foto de cima, a Laila, né, a mocinha da novela, a heroína. Ela morava na Síria com a família dela, tal, eles eram felizes lá, até que um dia a casa deles foi atingida por um bombardeio, né, nesse contexto de guerra. Inclusive, essa cena toda é a primeira cena de Órfãos da Terra, do capítulo 1. Ela é toda filmada em plano sequência, muito bonito e muito bem feito, inclusive, assim, né, a Lara e a família dela na casa, estava rolando uma festa de aniversário, não sei o que, o plano sequência dá uma intensidade muito grande para isso, mas enfim. Então, beleza, eles estavam lá na Síria felizes, rola o bombardeio, e a família dela decide vir para o Brasil reconstruir a vida, né, já que eles perderam tudo. E, como eu falei para vocês, a Laila, que é essa moça de cima, ela era a mocinha da novela, né? E toda novela, como a gente sabe, seja um saber acadêmico ou seja um saber de simplesmente assistir novela todos os dias ou vez ou outra, a gente sabe que a novela sempre tem uma mocinha e sempre tem uma vilã, né? E eu convido vocês agora a dar uma olhada rápida entre essa mocinha, da imagem de cima, e esses vilões, da imagem de baixo. Tem uma diferença muito clara entre eles, né? Que ela não está escrita com palavras, mas ela está muito dita em símbolos, né?
Então, a família da Layla, e isso também a gente fica sabendo nessa primeira cena do plano sequência, que é muito bonita e muito legal e tal. A Layla e a família dela eram sírios, só que eles eram cristãos, né? Então a família boazinha da novela era toda cristã. Enquanto a família má da novela, como vocês imagino podem entender por essa imagem abaixo, era uma família muçulmana, né? E quando eu olhei para isso, eu falei, ok. Tanto que, assim, esse ok já estava na minha cabeça, né? Ok, existe uma diferença entre esse bem, que é um bem cristão, e esse mal, que é um mal muçulmano, né? E daí, assim, pegando um pouquinho dessa trajetória de pesquisa até chegar nesse estudo do mestrado, né? No TCC eu já estava lidando com órfãos da terra, né, junto com a Val, só que eu me foquei especificamente na figura da vilã, a Dalila, que é essa moça de baixo, né, com o turbante preto, ao lado do pai dela, o Aziz. O Aziz, ele é o primeiro vilãozão mal da novela, mas ele acaba falecendo, né, e a filha dele, Dalila, se torna a grande vilã pela maior parte da trama. Então, quando eu estava olhando só para Dalila, no TCC, junto com a Val, eu estava muito na minha cabeça, assim, de tipo, o que acontece é uma representação dessa questão oriental como algo do mal e tal. Mas fazendo essa pesquisa no TCC, eu vi que não era bem isso, né? Que não é só o Oriente que está ligado, o Oriente, no caso, a mocinha é oriental também, né? A personagem, ela é oriental também, ela é síria, enquanto a vilã é libanesa, enfim. Mas não está, então, só nessa figura do Oriente ou do oriental, da oriental, a ideia de maldade, né? Não é nada negligenciável, e eu descobri isso analisando a Dalila, que essa ideia de maldade seja ligada a uma mulher muçulmana, além de libanesa, né? Enquanto a bondade é ligada a uma mulher cristã, além de síria. E daí, inclusive aqui eu trouxe uma leve piadinha para quem está assistindo Vale Tudo, que eu não sei se vocês reconhecem esses rostinhos aqui do moço de cima e da moça de baixo, que a Dalila, né, a vilã de Órfãos da Terra, agora ela está interpretando a Solange em Vale Tudo, e o Jamil, que é o mocinho por quem a Dalila é apaixonada e tudo mais, mas ele não corresponde ao amor. Hoje em dia ele está interpretando o Ivan também em Vale Tudo, né? Então eles estão juntinhos novamente. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que isso ia acontecer. E lembrei, claro, daquele meme da Lady Gaga, né? De Stephanie Germanotta, você nunca será famosa. Alice Wegman e Renato Goes agora estão famosíssimos juntinhos na telenovela das 9, enfim. Mas piadas e brincadeiras à parte, então beleza, né? Percebendo que essa associação do mal e da vilania estava muito na figura de uma mulher muçulmana, eu construí muito junto com a Val, né, na orientação, essa vontade, esse desejo, essa necessidade quase de olhar para as outras mulheres muçulmanas de Órfãos da Terra, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a trajetória delas e também da novela como um todo, quando eu estiver explicando para vocês sobre cada personagem, o que elas representam e tudo mais, mas só fazendo um resumo muito grande sobre essa família de pessoas muçulmanas que Órfãos da Terra representa, né? Então, como eu falei, tem a família da Layla, que é a mocinha, e a família dela toda cristã, tudo mais, não sei o que, eles vêm para o Brasil reconstruir a vida. E tem também essa família muçulmana, que é a família Abdala, em que nem todas as pessoas são vilãs, ok, mas que os dois grandes vilões da novela, que é a Dalila e o pai dela, estão inseridos. Então a gente tem a Dalila, que é a Alice Wegman, essa moça aqui de cima, e as outras mulheres muçulmanas de Órfãos da Terra também estão envolvidas na família dela, né? Então tem a Soraya, que é a Letícia Sabatella, ela interpreta a mãe da Dalila e a primeira esposa, né, do Sheik Aziz. A gente tem também a Feiruz, que é a segunda esposa do Sheik, interpretada pela Yasmin Garces, que é essa moça que está na direita, no canto inferior direito. E no canto inferior esquerdo a gente tem a Aida, que é a última mulher muçulmana, né, pelo menos nesse núcleo de maior visibilidade de Órfãos da Terra, né, a gente até tem uma ou outra passagem de outras personagens, mas essas são as que aparecem mais, as que têm uma relevância maior. Então, como eu ia falando, a Aida é a última delas, né, ela é a última esposa do Sheik,
E ela também vai assumir um papel de vilania, mas é diferente. Também explico daqui a pouco. Então, todo esse núcleo muçulmano estava muito ligado a essa família, né? E muito ligado a essa figura do sheik. Então, é a filha do sheik e as esposas do sheik, né? E isso é uma coisa também que depois eu vou dar uma ênfase maior, mas que durante a análise a gente foi descobrindo, foi entendendo, né? Como tudo isso era muito relacionado a ele de uma maneira muito específica, assim, né? Então, todas essas mulheres estavam envoltas em volta dessa figura masculina, no sentido da figura masculina muçulmana essencializada aos nossos olhos aqui ocidentais, ou não orientais, pelo menos, né? Desse sheik mau, opressor, e que é poligâmico, então tem várias mulheres e tudo mais, né? Mas, enfim, então, só apresentando de quem que a gente vai falar hoje: Dalila, Soraya, Fairuz e Aida. São as mulheres muçulmanas de órfãos da terra. Então, só explicando também um pouco para vocês, eu não quero me ater aqui, não quero esmiuçar tantos detalhes técnicos e bibliográficos assim, mas sempre é importante a gente falar, né, para explicar de onde a gente está partindo e como a gente chegou nesses resultados que a gente chegou. O que eu fiz, né, quando a gente definiu isso? Beleza, vamos olhar para órfãos da terra e vamos olhar para as mulheres muçulmanas de órfãos da terra, né? Na minha pesquisa de mestrado, que eu apresento aqui os resultados hoje, a gente usou a técnica da análise de imagens em movimento, da Diana Rose, né? E o que é essa técnica, muito resumidamente? O que eu fiz, né, utilizando essa técnica? O que eu fiz foi o seguinte: assisti todos os 154 capítulos, né, algumas vezes durante a minha vida, alguns mais, outros menos, mas enfim, assisti todo esse corpo da novela. Dentro disso, selecionar o que era mais interessante para a pesquisa, né, ou seja, quais são os capítulos em que essas mulheres aparecem, né, e essas mulheres muçulmanas específicas aparecem, essas personagens que eu falei aparecem. E nisso que elas aparecem, como que se dá para cada uma delas, por mais que as histórias delas se entrecruzem e tal, até porque elas são uma família, né? Como que eu posso fazer uma seleção de capítulos que, para cada uma delas, mostre um pouco do começo, ou seja, da apresentação dessa personagem para o público, as primeiras impressões que o público vai ter dessa personagem, né? Como que as pessoas ficam conhecendo ela. Então, primeiro essa apresentação. Segundo lugar, né, o desenvolvimento dessa personagem. Então, o que vai acontecendo com ela durante essa trama, né? Aquela apresentação, aquela ideia que a gente teve na apresentação, ela se mantém, ela muda um pouco, quais são, né, os altos e baixos ali, o que vai acontecendo na história dessa personagem. E, por último, o desfecho, né, que é como essa personagem termina. Esse ponto de como a personagem termina também é muito importante, mas eu não quero dar spoiler. Então, agora, só explicando isso, né? Assisti tudo, selecionei esse corpus de início, meio, fim, digamos assim, para cada uma das 4 personagens. Isso, se eu não me engano, deu 67 capítulos, eu acho. Algo assim. E não foi pouco, tá? Essa é a questão, não foi pouco, mas sobrevivemos. E, enfim, fiz essa seleção, e dentro dessa seleção eu fiz a transcrição e a codificação, decodificação desses capítulos em um processo específico também, que era transcrever as falas e as ações das personagens, né, nessas cenas de cada capítulo. Então, fazer essa transcrição, tanto das falas e ações, como também ir codificando, decodificando cada uma dessas cenas de acordo com critérios específicos. Então, assim, que roupa que essas personagens estão usando, como que é o cenário, é um cenário mais escuro, é um cenário mais claro, é dentro de casa, é no espaço público, é no espaço profissional, como que né, essas personagens, elas estão usando o véu, por exemplo, as roupas delas são mais longas, são mais curtas, enfim. Fui fazendo essa série, né, de análises ali já dentro dessas categorias, assim, né, dentro desses códigos que foram estabelecidos para isso. Então, tinha essa transcrição, tinha adequação a esses códigos, e depois, tendo esse material,
Eu fiz empreendi depois 2 tipos de análise, né? Uma mais quant. A quant, ela nunca é só quant, né? Sempre é, ok, um número, uma métrica, e depois vamos pensar um pouquinho sobre ele. Mas uma parte um pouco mais quant, assim, né? De então, quantas vezes essa personagem aparece no ambiente público? Quantas vezes ela aparece de roupa longa? Quantas vezes ela aparece associada a uma música tensa, por exemplo, né? Então, teve essa parte mais de quantificação e depois uma parte mais interpretativa, mais extensiva mesmo, né, de beleza. Vamos pegar esses números, vamos pegar esses resultados e vamos entender o que eles estão dizendo para a gente, ou o que eu, particularmente, Beatriz, né, posso interpretar a partir desses números que foram coletados. E muito dessas interpretações, muito eu quero dizer, tudo dessas interpretações, claro, não foram construídas também de uma forma, né, só da minha cabeça, lógico. Teve toda uma base, né, para fazer essa análise interpretativa. E, particularmente, também vou falar um pouquinho disso já na etapa seguinte aqui, particularmente o que eu usei para essa análise foram 2 ideias que a gente relacionou, né, 2 categorias de análise que acabaram se relacionando bastante. A primeira dessas categorias são os arquétipos femininos melodramáticos, que a Silvia Oroz trabalha na obra dela, Melodrama, o cinema de lágrimas da América Latina, né, em que ela estabelece 6 desses arquétipos femininos melodramáticos, ou seja, historicamente, né, as mulheres, elas têm sido representadas, elas têm sido retratadas no melodrama, seja o melodrama agora, como a gente está vendo na novela, né, com o exemplo do produto telenovela, seja desde os princípios, né, assim, do teatro de rua, cinema, que pega essas origens de melodrama também, e aplicando a novela, né, então tem essas 6 formas, que, claro, a Oroz escreveu isso faz um tempo, a gente pode pensar em reinterpretar isso, adicionar, não adicionar questões, enfim, mas ela fornece essa base muito, muito importante, muito substancial, assim, da gente entender como que classicamente, como que costumeiramente as mulheres são representadas, né, as personagens são construídas na telenovela. E repare que a Oroz, ela não usa, né, a questão simplesmente de um estereótipo, né, a ideia do arquétipo, ela é diferente, porque ela é essa ideia de que o arquétipo, ele é essa figura representativa com a qual a gente tem contato, e mesmo que a gente não tenha uma leitura sobre isso, acadêmica e tudo mais, a gente assiste e a gente consegue entender. Né, a gente assiste e a gente apreende esses significados, a gente interpreta de uma determinada forma, né? É uma associação fácil entre o que a novela está passando e o que a gente está entendendo. Claro que esse processo também não é assim, né? O público só assiste e aceita e ponto. Lógico que é muito mais complexo do que isso. Mas, de qualquer forma, né, essas figuras arquetípicas femininas, elas têm uma força, né? Elas têm uma força, uma coisa que a gente consegue reconhecer e se conectar, seja essa conexão de repulsa ou de aproximação, com uma certa facilidade. Então, beleza, a primeira categoria de análise, vou explicar bem rapidinho aqui na próxima etapa, foram esses arquétipos femininos, né, do melodrama, como as mulheres classicamente, historicamente, são construídas e representadas no melodrama, e também outra categoria de análise que entrou aqui foi a questão das tipologias de representação das mulheres muçulmanas, desenvolvidas pela Telseren, né, pela Asli Telseren, que é uma autora, eu não lembro a nacionalidade dela agora, talvez eu fale bobagem, mas se eu não me engano é turca, não tenho certeza, tá? Eu tenho que ver isso melhor depois. Mas enfim, né, o que ela faz? A Telseren, ela parte do cinema hollywoodiano, né, e especificamente como as mulheres orientais, só que nesse caso muito focada nas mulheres muçulmanas, foram e são e continuam sendo também representadas, construídas, difundidas, né, para a gente a partir do cinema hollywoodiano, e que isso não fica só em Hollywood, né, esse cinema, ele tem um alcance global, então ele ajuda, né, a povoar esse imaginário mais global, não se restringindo só a Hollywood, só aos Estados Unidos. Então, beleza, né, pensamos
os arquétipos do Oroz, as tipologias da Telsrin, muito numa necessidade, numa obrigatoriedade, digamos assim, de ver as mulheres muçulmanas dessa novela no seu aspecto interseccional ou multidimensional, como outros autores chamam, né? Que elas não são simplesmente mulheres de um lado e muçulmanas do outro, né? Elas são mulheres muçulmanas, elas carregam consigo essas duas identidades, essas duas formas de ser juntas, né? Então a gente tem que olhar para isso de forma conjunta. E aí, beleza, né? Nessa interpretação, além dessas categorias mais específicas de análise, claro, foram mobilizados outros conceitos também, né? Outras leituras, como as leituras de identidade e diferença, representação, lógico, orientalismo, feminismos e não feminismos islâmicos, né? Porque não é, por mais que você seja uma mulher muçulmana que luta pelos direitos das mulheres e que é engajada com isso, tem muitas muçulmanas que não se sentem confortáveis em adotar o termo feminista, justamente por ser um termo que elas entendem, né, por ocidental ou excludente, enfim. Trabalhamos todas essas questões, mas aqui, infelizmente, eu não posso me alongar muito nisso. Enfim, a questão também do feminismo civilizatório, né, que é esse feminismo muito essencialmente branco, né, seja um branco de primeiro mundo, né, das brancas, ou das brancas, enfim, pessoas brancas que não necessariamente residem nesse primeiro mundo, né, que é esse feminismo que, quero liberar todas as mulheres, mas espera aí, né, nem todas, né, e qual é esse conceito de liberação, etc, enfim. Então, essa ideia de feminismo civilizatório, também a ideia do feminismo, ou dos feminismos decolonial, subalterno, justamente como uma alternativa, principalmente terceiro-mundista aqui para isso, né, toda a questão da origem melodramática da telenovela, como que se dá essa estrutura e tudo mais. E, justamente, também um dos meus e nossos interesses nessa pesquisa era assim, beleza, vamos olhar para essas mulheres, vamos entender esses arquétipos, vamos entender essas tipologias, essas discussões bibliográficas, e vamos entender o que é criado de novo e o que não é criado de novo na representação, na construção dessas 4 mulheres que eu falei. Ou seja, elas seguem seguindo essa mesma forma estereotipada ou arquetípica, ou essa tipologia de representação, elas seguem dentro dessa caixinha, ou elas rompem de alguma maneira com isso e criam novas possibilidades representativas e narrativas, e quanto dessas duas coisas, quanto elas mantêm, quanto elas rompem. Vou falar sobre isso depois também, mas aqui já fica um spoiler. Não se rompe, tá? Em geral. Em geral, não se rompe muito. Em geral, o que a gente tem realmente são essas caixinhas. É a manutenção de estereótipos e tudo mais, infelizmente. Mas a boa notícia é que tem uma ruptura, e essa ruptura é muito interessante, mas eu já chego nela. Então, também não vou ler aqui, não vou fazer ninguém ler, não vou esperar que ninguém leia, mas só abordando rapidinho, porque eu vou usar esses termos depois, né? As categorias da Oroz são 6, né, de arquétipos femininos melodramáticos, mas o que a gente mais acabou mobilizando nessa análise foram esses 4, né? Da mãe, que é essa figura relacionada à Virgem Maria, né, essa figura que se doa totalmente ao filho, que é uma figura super virtuosa, assexuada praticamente, né, essa figura de uma santa mesmo, né, sempre bondosa, sempre certa, sempre pronta a se entregar e abdicar de tudo pela felicidade do filho, ou enfim. Tem também a má, ou prostituta, né, que é esse arquétipo essencial da vilã, que, além de ser má, perigosa, vingativa, não sei o quê, a vilã, ou a má, ela tem essa questão também da subversão, né? Então, ela é má, mas ela é desejada, ela é temida, ela é ousada, né? Então, a figura da vilania no melodrama, na novela, ela se constitui dessa forma um pouco ambígua, assim. Claro, ela é essencialmente má, ela é essencialmente do mal e errada e tal, mas existe ali no fundo um desejo também por essa personagem, né? E a gente tem também, né, outra figura que foi mobilizada da amada, que é essa coisa, né, da idealização do amor romântico, essa mulher perfeita, né, muito relacionada à ideia de amor cortesão e tudo mais, sempre vai se casar com um mocinho.
e a esposa, que é um pouquinho diferente, é bem diferente, na verdade, da amada, né, que enquanto a amada está nesse aspecto muito da idealização e da paixão e tal, a esposa é aquela um pouquinho mais parecida com a mãe, né, que ela já tem essa questão de paciência, compreensão, mas também uma certa fragilidade, uma dependência da figura masculina, né, mas enfim. E nas tipologias de representação das mulheres muçulmanas, que a Telsey mobiliza, a gente tem essas três. A primeira da subalterna, ela é nomeada pela própria autora, né? E as outras, essa da modernizada e guardia do lar, foram nomenclaturas que a gente também atribuiu para dar um pouco de sentido para isso enquanto categoria, né? Ela faz essa separação em 3 blocos, mas esses 2 últimos não recebem no livro, no artigo, desculpa, original, um nome claro, né? Mas, enfim, tem, então, a subalterna, que é justamente aquela mulher muçulmana que é não quero usar um palavrão agora, que ela é a ferrada, assim, sabe? Ela é a coitada, ela é, né, enfim, oprimida, subjugada, maltratada, infeliz, ela é uma coitada mesmo, e ela é aquela mulher muçulmana que desperta, assim, aquela vontade de, tipo, ai, vamos salvar essa mulher, coitadinha, ela é tão infeliz, né, na religião, vamos salvá-la, vamos tirá-la desse mal, né. A gente tem também, por outro lado, a modernizada, né, que é uma mulher oriental, muçulmana, mas ao mesmo tempo ela meio que se ocidentaliza, assim, né, então, ou ela não usa o véu, aqui parênteses, tá, existem mulheres muçulmanas em Oriente, Ocidente e tal, que não usam o véu, e tudo bem, tá, isso é uma outra discussão, mas em termos de representação, né, em termos do que você está querendo dizer com aquela personagem, essa questão de não usar o véu, né, passa essa ideia de tipo, então ela é moderninha, né, então ela gosta do Ocidente, enfim. Ela é economicamente independente, ela também é atraente, desejável e tal. Geralmente é apaixonada por um homem ocidental, mas ela tende a ser um pouco mais apolítica, né, a questão dela é pertencer ou tentar pertencer ao Ocidente de alguma forma, e as práticas modernas, contemporâneas, descoladas do Ocidente, mas ela não faz isso de forma necessariamente política, enfim. E, por fim, a guardia do lar, né, que é uma figura muito maternal, muito tradicional, geralmente ela usa o véu, só que ela tem uma diferença de ser mais consciente politicamente, e no fundo, ela quer se ocidentalizar também, seja lá o que isso signifique, né, assim, pode ter muitos significados, o que é pertencer a esse Ocidente, o que é sair desse Oriente, né, enfim. E é justamente essa vontade, essa união entre essa figura maternal, protetora, tal, com esse desejo de abandonar o Oriente e a religião, que acaba fazendo, segundo a Telsey, o público criar empatia em relação a essas mulheres. Então tá, vamos falar do que interessa, né, que é a fofoca que eu prometi para todo mundo, vamos falar um pouquinho dessas personagens, então. Começando pela Dalila, não só porque ela é a minha personagem favorita, e a mais legal de todas, mas porque, enfim, ela é uma personagem que ela é muito rica para análise, né? Sim, por ser vilã, né? Porque a vilã, justamente por estar fora desse papel prescrito para a mulher no sentido de perfeição, idealização, tudo mais, a vilã, ela sempre rende, né? Ela sempre dá o que falar, assim. Então, quais vão ser as formas de contravenção, né? Que a vilã vai exercer? A Dalila, como eu falei para vocês no começo, ela não é só uma vilã, né? Ela é uma vilã muçulmana, especificamente, e a novela, quer seja intencionalmente ou não, né? Isso não dá para a gente aferir dessa forma, assim. A novela deixa isso muito claro e repetidas vezes, né? Então, essa mulher, ela é do mal, e ela é mais do mal ainda, porque ela é muçulmana, né? Então, qual que é o resumão da história da Dalila? Já que, infelizmente, eu não vou poder contar tudo, né? A Dalila é uma vilã que ela tem um privilégio de ter uma espécie de história de origem, assim, ela nunca foi boazinha, ela nunca é boa, né, do benzinho, santinha, em nenhum momento de Órfãos da Terra, mas, de início, quem é o principal vilão da novela, lá no capítulo 1, digamos, é o pai dela, é o Aziz, né, a Dalila, ela aparece um pouco como essa figura que pode se tornar do mal, mas ainda não concretizou isso.
e o que vai acontecendo para ela se tornar do mal, qual que é a história de origem, né, da nossa Coringa. Como que a Dalila vai coringar, né, e se tornar a vilã que ela é. Ela, assim, a Dalila, beleza, ela mora nessa mansão do Líbano, junto com o pai dela, com a mãe e com as outras esposas do pai. Ela fica muito incomodada, inclusive, com o fato de o pai ter outras esposas, ela gostaria que fosse só a mãe dela, mas enfim, isso também é uma outra discussão. E acontecem 3 elementos principais para fazer a Dalila coringar, né? O primeiro deles é justamente a morte da mãe dela, né? Quem assassina a mãe dela, eu vou também explorar isso daqui a pouquinho, quem assassina a mãe dela, Soraya, é o próprio pai dela, o Aziz, né? Como muitos portais chamam, numa crise de ciúmes por não aceitar o término, ou algo assim, né? Enfim, a mãe da Dalila, Soraya, ela acaba tendo um caso fora do relacionamento e tal, né? Fora do casamento dela. E daí o Aziz, o sheik do mal e tal, descobre, assassina ela para se vingar. E esse é o primeiro momento, né, que a Dalila começa a deixar de ser só essa personagem mais ousada e mais atrevida para começar a virar uma personagem mais amarga, né? Então ela fica muito mal, é um trauma a questão da morte da mãe dela. Na sequência, vem também a morte do pai dela, né? Então o Aziz, ele vem para o Brasil, porque assim, me permitam voltar aqui bem rapidinho, só para eu explicar o que está acontecendo. O Aziz é esse senhor de baixo, né? Ok, de quem eu estava falando agora. Esses de cima são os mocinhos, a Laila e o Jamil, né? Então, a Laila é essa moça que eu falei anteriormente, essa mocinha que perdeu a família na guerra, não sei o quê. Nisso que ela perdeu a família na guerra, estava num campo de refugiados, antes de chegar no Brasil ainda, o sheik Aziz, esse malvadão, ele tenta comprar a Laila como esposa dele, né? Ele tenta subornar a Laila a se tornar esposa dele. E ela não quer isso, obviamente, mas ela acaba aceitando porque a família dela precisa do dinheiro, não sei o quê. Mas ela consegue fugir para o Brasil, né? E nisso, fugir do sheik e vir para o Brasil com toda a família dela. Nisso, o mocinho, que é o Jamil, né, o Renato Góes, o nosso atual Ivan, ele vai atrás dela para eles viverem juntos, né? Eles já estavam apaixonados antes, não sei o que lá. E o sheik, Aziz, ele descobre essa fuga da mocinha e do Jamil, que era até um capanga dele anteriormente, mas abandona ele, né? O Jamil resolve trair o sheik para ficar com a Laila. Então ele descobre a fuga desses dois, fica obviamente enfurecido e vem para o Brasil para se vingar deles. E nisso que o Aziz vem para o Brasil, ele acaba sendo assassinado. Não são os mocinhos que matam, mas de qualquer forma ele acaba sendo assassinado. Então, voltando aqui, né, para a nossa história de origem, primeiro a Dalila perde a mãe, depois a Dalila, que já estava, né, muito brava com o pai, por o pai ter matado a mãe, acaba perdendo o pai também, né, sem nem ela poder fazer as pazes com ele direito. Então, isso é um segundo trauma, perdão. E o terceiro trauma que acontece é o fato de que a Dalila, enquanto vilã, é lógico, era apaixonada pelo Jamil, que é o mocinho que ficou com a Laila, fugiu com ela para o Brasil, não sei o quê. Então, assim, ela perde a mãe, ela perde o pai, né, e ela perde a possibilidade de um amor recíproco também. Então, esses 3 fatores que vão, né, fazer a cabeça da Dalila e transformar ela nessa vilã clássica de novela, né, que é a vilã que é odiosa, que é vingativa, que faz 1001 coisas para atrapalhar, né, a mocinha e o mocinho, que faz galera adquirir dívida, ficar viciada em jogo do tigrinho. Não era jogo do tigrinho na época, mas era similar, assim, aposta de qualquer forma, né? Faz uma pessoa da família da Laila cair na questão do vício em aposta, não sei o que lá, tal. Ela faz mal para todo mundo, né? E ela também, enquanto vilã classicona, essencial e tal, a Dalila também, ela tem amantes, né? Então ela é desejada, não pelo Jamil, que é quem ela queria e vai ficar querendo a novela inteira, mas ela é desejada, né? Então ela tem esses amantes que gostam muito dela e que querem uma coisa mais séria com ela, mas ela não tá nem aí, tipo, ela só femme fatale, assim, ela só usa eles para conseguir o que ela quer.
E ela é rica também, né? Eu falei, ela morava na mansão do Líbano, mas a questão da riqueza é muito importante para conformar também a questão da vilania, né? É muito tradicional no melodrama que o traidor, como fala o Martim Barbeiro, né? Que o vilão, a vilã, enfim, seja rico, seja essa pessoa da classe alta, enquanto a galera do bem é uma classe mais baixa e que luta para subir na vida e tal. Também isso está muito claro em Vale Tudo, né? Como a gente está assistindo agora. Mas, enfim. Beleza. Então, tem esses traumas, a Dalila vira do mal. E o que ela faz que é muito importante? Ela vem para o Brasil para tentar terminar a vingança do pai dela, né? Então, se vingar do Jamil e da Laila, dos mocinhos. E o que ela faz? Ela vem para o Brasil disfarçada, né? E como que ela se disfarça? Ela não vem como Dalila, ela vem como Basma, né? Então, ela usa outro nome. Só que, assim, o Jamil já tinha visto ela lá no Líbano, né? Então, como que ela ia se disfarçar para ele não reconhecer? Ela tira o véu. Né? Então, a forma dela não ser reconhecida, ela, essa mulher muçulmana que está sempre de véu e tudo mais, a forma dela não ser reconhecida vindo para o Brasil e poder entrar na vida deles fingindo que ela é legal e daí ferrar tudo enquanto ela está ali no meio, a forma dela fazer isso é justamente tirando o véu. Né? Então, isso também é toda uma discussão, como o véu entra como essa forma de fingimento, como a artimanha da vilania dela, né? Seja no colocar, seja no retirar. Então, enfim, ela vem aqui e tal, tarará, tarará, e tem a minha cena favorita da novela inteira, e é por isso que eu estou me alongando mais na Dalila, porque ela realmente é muito legal. Tem a minha cena favorita da novela inteira, que é essa aqui. É quando a Dalila é descoberta ou desvelada, se eu puder, né, cair aqui na tentação de usar esse termo que se relaciona à ideia de véu, né. A Dalila, então ela vem disfarçada, vem sem o véu, tarará, tarará, e eventualmente, assim como todo vilão, todo traidor de melodrama, ela acaba sendo desmascarada, mas isso não acontece no fim da novela, não, isso acontece no meio da novela. E então tem esse momento, né, em que a Laila, a mocinha, desmascara ela e fala, eu sei, você não é Basma empresária, maneira, coisa nenhuma, você é a Dalila, filha do sheik do mal, então você é do mal também, não sei o que, é mó barraco, na frente do elenco inteiro, né, da novela, todo mundo tava lá, tipo, caralho e tal. Enfim, todo mundo assiste essa situação, e nessa cena poderia acontecer uma coisa, né, que é ela ficar envergonhada e sair de fininho. Não é o que acontece, e não é o que acontece mesmo, né, então ela é desmascarada na frente de todo mundo, primeiro ela fica meio assim, ela apanha, por isso que ela tá sangrando nessa cena, ela apanha da Laila e tal, né, tem toda aquela questão da catarse, da heroína batendo na vilã, e nisso, ela fala, quer saber, né, então tá bom, então vocês estão certos, eu sou a Dalila, né, e tem esse momento em que esse desmascaramento, ele acontece num instituto de refugiados, enfim, cujo líder é um padre, né, um padre católico, uma coisa que eu considero na minha análise bem simbólica, assim, e quando a Dalila, depois de desmascarada, tá indo embora do instituto, o padre vai tentar ajudar ela, né, ele vê que ela tá sangrando, que ela apanhou, que ela tá mal, tal, e daí esse padre católico vai lá e chega para ela e fala, Basma, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa? E ela fala essa frase, não me chame de Basma, meu nome é Dalila. Então, quando ela é desmascarada, ao invés dela deixar quieto, e é por isso que eu gosto dessa cena, ela não deixa quieto, ela deixa menos quieto do que nunca, assim, né? Então, o que ela faz? Ela reassume o nome dela, que volta, né, a dar para ela a identidade dela, o lugar de onde ela veio, né, a conexão com os pais que foram quem nomearam ela, a conexão com essa figura de uma traidora, né, Dalila, na tradição judaico-cristã, é a mulher que traiu Sansão, enfim, e ela se orgulha disso, ela se orgulha de ser quem ela é. O que ela é, uma vilã? Mas ainda assim, ela retoma para si essa identidade, ela tem essa coragem de fazer isso, ainda que de forma totalmente vilanesca ou, no meu coração, anti-heróica, né? E, no que ela faz isso, ela não apenas reassume o nome, a identidade através do nome, como ela também reassume a identidade através das vestimentas e da forma dela de ser no mundo, enquanto muçulmana.
né? Então, que ela coloca o véu ou o turbante de novo, ela refaz a pintura no braço, né? Que quer dizer fogo e alguma outra coisa, não lembro quais eram as palavras, mas ela refaz essa pintura, ela coloca o turbante na cabeça, olha para o espelho e sorri, assim, sabe? Então, assim, enquanto a novela, eu entendo, né, talvez esteja querendo dizer, beleza, essa é uma mulher muito má e ela é uma mulher muito muçulmana e uma coisa piora a outra, no meu coração de pessoa que gosta muito da Dalila e que, enfim, todas as leituras que foram feitas nessa pesquisa e tal, eu gosto muito desse momento dela, porque ela não tendo, se a novela quer retratar isso como maldade, ok, eu sou quem eu sou e a minha identidade é essa, a minha identidade é muçulmana e é isso aí. Mas também, não querendo só passar pano, ela faz coisas muito malvadas depois disso, tá? Uma delas é obrigar o Jamil, o mocinho, a se casar com ela faz todo um esquema, enfim, consegue obrigar ele a se casar com ela, consegue fazer várias outras maldades, tal. Tem um momento, não sei se eu coloquei aqui, acho que não, para passar um pouquinho mais rápido, eu acabei não trazendo. Tem um momento em que a Dalila, ela inclusive se torna mãe, né? Ela é engravida de um dos amantes dela, um amante que inclusive ela assassina, né? Porque foda-se. Enfim, ela é engravida do Paul, que é um dos amantes, e ela tem o bebê, né? O bebezinho nasce, ela dá o nome de Soraya, que era o nome da mãe dela. E esse é um momento de uma relativa doçura da Dalila, assim, né? Retomando muito aquela ideia de que, tipo, a mãe se transforma instantaneamente quando o bebê nasce, até a pior das vilãs, né, vai se tornar uma santa a partir da maternidade, que também, né, é uma forma arquetípica, estereotípica de representar as mulheres e o próprio maternar, né. Mas, enfim, a Dalila, ela tem esse momento de breve redenção aí com a maternidade, mas, no fim das contas, ela decide abandonar a criança. É muito dolorido para ela, não sei o quê, mas ela abandona a criança para continuar a vingança dela, para continuar tentando matar a Laila e agora o Jamil também, ela já quer matar, não tá mais nem aí. Então, ela abandona o neném para continuar os planos de vingança dela e nisso acaba sendo perseguida pela polícia e morta, né? Mas, assim, nesse final da Dalila, ela faz muitas coisas engraçadas, muitas coisas divertidas, muitas coisas malvadas. Mas, assim, o que é importante perceber também em termos de análise é que ela é uma vilã tão essencializada, né? E essa vilania é tão potencializada pelo fato dela ser uma mulher muçulmana e tão representada dessa forma, que a Dalila ela não tem apenas mas todos os 3 finais de novela que são típicos para as vilãs. Então, ela é presa, esse é um deles. Ela é presa, mais de uma vez, inclusive. Ela é presa. Na prisão, ela meio que fica louca, então aparece, né, também uma forma super estereotipada de retratar a loucura, né? Ela fica louca, fica ouvindo vozes, não sei o que e tal. Então ela é presa, ela fica louca e ela morre. Então não é só mas todos os 3 finais de vilã, né? Então a Dalila traz algumas coisas, traz algumas reflexões, ela é uma personagem meio que feminista em alguns pontos, né? Ela fala de superioridade feminina em algumas cenas, umas coisas assim. Mas até esse feminismo é uma coisa meio assim, de tipo, sei lá, alguma forma de questionar o Islã como opressor, né? Por mais que ela seja muçulmana e goste disso, enfim. É mais colocar, tipo, o papel da opressão está no Islã e no Oriente, não sei o que lá, e a nossa sociedade não tem nada a ver com isso, né? Mas, enfim, por mais que ela traga algumas rupturas, algumas discussões, a Dalila, ela é, sim, bastante essencializada nesse arquétipo da má, prostituta e tal, de que falava a Oroz. Passando um pouco mais rápido agora, por essas 2 próximas personagens, né, a gente tem a Soraya, que é a mãe da Dalila, e a Soraya, muito resumidamente, ela é aquela muçulmana que é uma ferrada, que você tem dó, que você quer salvar, que ela é uma coitadinha, que ela tá num casamento que ela não quer estar, né? Então ela é super oprimida pelo Sheik, que é o marido dela, ela, enfim, ela não gosta de estar nessa situação, né? Ela, enfim, apanha dele várias questões horrorosas, assim. E o que ela faz é que ela se apaixona, né, por um outro homem, nunca amou o Sheik, mas ela se apaixona por um outro homem, acaba tentando fugir com ele para eles serem felizes e acaba morta, né, pelo Sheik. O Sheik descobre e a mata, né, como eu já tinha falado lá na história da Dalila.
Então, a Soraya, ela é essa muçulmana, assim, subalterna por excelência, ela é uma coitada, a vida dela é sofrer, né, e ela ganha a empatia do público nesse sofrimento, o público quer cuidar, o público, assim, eu digo, cria-se essa imagem de alguém que você quer cuidar, de que você quer proteger e tal. E quando ela morre, é a morte de alguns sonhos, na verdade, assim. Não é só a morte de uma personagem legal e que estava apaixonada e que você torcia por ela, né? Ela é uma morte também desse sonho de liberdade que é muito dessa modernidade, contemporaneidade ocidental, né? Esse conceito de liberdade. Então, quando a Soraya morre, também tem uma é morta, né? Justamente por essa grande figura muçulmana que é o sheik. Quando ela é morta, também tem essa simbologia de, tipo, o que está morrendo é o sonho ocidental de liberdade, de liberação, de abandono do Oriente, abandono do Islã e todas essas coisas lidas e representadas como opressoras, necessariamente, né? A gente tem também essa coitada, que é a Aida, que, assim, sei lá, eu não sei por que a Thelma Guedes e a Duca Rachid quiseram criar, ou precisaram criar essa personagem, porque a Aida, foi até muito difícil, assim, separar em começo, meio e fim, porque ela aparece muito rápido na novela, e tudo que ela faz é, tipo, ser uma grande FDP, assim, tipo, ela só é criada para que você odeie ela não existe para mais nada, além disso, assim, né? Então, beleza, o que é a Aida? Ela é essa outra esposa do Sheik, que ela quer ocupar o lugar da Soraya, quer ser a esposa principal, não sei o quê. E daí é ela que denuncia para o Sheik que a Soraya tá tendo um caso. E nisso o Sheik vai lá e mata a Soraya. A Dalila, a vilã, descobre que foi a Aida que denunciou, expulsa a Aida de casa. É isso. A Aida só existe para ser a mulher que vai trair a outra mulher dizendo que ela tá tendo um caso, sabe? E daí para ser expulsa pela Dalila e ser odiada por todo mundo, a Aida é isso. Denuncia a Soraya, é expulsa de casa e é isso. Fim, ela não tem qualquer profundidade, qualquer coisa maior na novela. Inclusive, nessa cena, quando ela tá sendo expulsa de casa, que a Dalila tá expulsando ela, humilhando ela e tal, ela tá usando uma roupa com estampa de cobrinha, tipo, então, que é algo mais didático do que isso, assim, né? Tipo, ela é uma víbora e tal. Enfim, ainda é isso, gente, não tem muito. E agora, tá acabando aqui o tempo, mas eu prometi para vocês que se as 3 personagens que eu falei anteriormente elas reforçam papéis, né, de representação do Islã e das mulheres muçulmanas, principalmente a Dalila, mas também a Aida, nessa ideia de uma muçulmana má, né, como se fosse essa cúmplice de um terrorismo, digamos assim, né, ela é cúmplice desse mal muçulmano, né, essa coisa, assim. Se a Dalila e a Aida têm esse tipo de reforço, esse tipo de estereotipação, dentre outras estereotipações e reforços também, muito ligando o Islã a uma ideia de maldade, né, que é uma figura que aqui eu não posso falar muito, mas é uma coisa que a figura do Aziz, do Sheik, também meio que só existe para fazer isso, né, para mostrar como o Islã é malvado, como é o pior patriarcado do mundo, né, existe patriarcado em todo local, mas o islâmico é pior. Será? Né? Enfim. Então, beleza. Enquanto a Dalila e a Aida reforçam essa ideia do Islã como uma coisa do mal, e principalmente também a mulher islâmica como uma coisa do mal, essa figura da cobra, da traidora e tal. E enquanto a Soraya, ela reforça essa outra imagem, esse outro estereótipo, né, dessa mulher muçulmana oprimidíssima, sofredoríssima, né, essa mulher muçulmana que, como diria a Laila Abulukod, que precisa de salvação, né, a Abulukod, ela tem aquele artigo famosíssimo, né, de precisam realmente as mulheres muçulmanas de salvação, né, a Soraya é essa figura que a telenovela ali faz uma construção para a gente acreditar que sim, ela precisa muito ser salva e tal. Então tem essa figura do mal, essa figura da oprimida, da coitada. A Feiruz, eu vou tentar passar o mais rápido possível também, mas ela é uma possibilidade. Ela é uma coisa diferente e que eu não esperava, né, fazendo essa análise. Porque a Feiruz, ela é muçulmana, né, obviamente, senão ela não estaria aqui. Só que tá tudo bem, sabe? Tipo, a novela não faz o fato dela ser muçulmana uma questão de, tipo, ela é muito do mal,
ou ela é muito oprimida? Nenhum dos dois. Assim, ela vive as opressões dela lá em relação ao Sheik, porque também é esposa dele, mas, tipo, depois que o Sheik morre, dane-se, assim, sabe? Ela vive a vida dela, ela faz as coisas dela, tal. E o Islã aparece na representação da Feiruz muito mais ligada a uma ideia de um tradicionalismo, de um amor genuíno a Deus, né, ao Deus que ela acredita, que ela cultua. Ela aparece muitas vezes rezando e tudo mais, né, pedindo a Deus e falando no nome de Deus e tal. E ok, sabe, a Feiruz, ela é também uma personagem muito bacana, que você gosta muito, ela é muito maternal em relação a Dalila, né, principalmente depois que a Soraya morre, ela assume esse papel de mãe muito grande. Então ela é uma personagem, aqui ela cuidando da Dalila e tal, ela é uma personagem que a gente gosta e ela é muçulmana, né? Então a Feiruz é uma possibilidade muito interessante para análise, interpretação e tudo mais, depois passando... como eu já me extrapolei aqui, eu vou correr, então depois, se vocês quiserem, a gente fala mais sobre ela. Eu só queria destacar agora, finalizando, até trouxe uns conceitos depois, mais para frente, que eu vou passar em um segundo, mas só isso aqui é o importante também. Beleza, a gente tem essa possibilidade na Feiruz, só que o título da minha dissertação, voltando aqui ao início, já que estamos no final, o título da minha dissertação é Oyuni, que é olhos, ou luz dos meus olhos, enfim, Oyuni em lágrimas, né? Então, essa utilização da palavra lágrimas, ela vem tanto para fazer uma homenagem a Silvia Oroz, né, com o livro clássico dela, o melodrama Cinema de Lágrimas da América Latina, quanto também para dizer que todas as personagens acabam em lágrimas, todas elas têm algum tipo de morte. Então, por mais que a Feiruz ela represente essa possibilidade, ela também acaba em lágrimas porque a Dalila morre, né? Então, a Dalila morre e sofre, mesmo enquanto vilã, sofre horrores durante a novela. A Soraya morre, sofre horrores durante a novela. A Aida, por mais irrelevante que ela seja, sofre horrores, é expulsa de casa. A Feiruz, por mais que ela seja uma possibilidade, também termina em lágrimas no último capítulo, porque a Dalila morreu, né? Então, todas essas mulheres acabam no sofrimento de alguma forma, o que, por um lado, é muito melodramático e é uma forma latina de fazer melodrama, então tem tudo isso, né? Mas, por outro, também coloca essas mulheres muçulmanas num local, assim, de sofrimento, né? De estarem subjugadas, de estarem oprimidas de alguma forma. Aqui o que eu falei que eu vou passar em 2 segundos, eu realmente vou, trouxe questões, né, dessas ideias mais conceituais sobre identidade e diferença, orientalismo, representação, islamofobia, tudo mais, né, e as conexões entre a ideia de orientalismo e a ideia de patriarcado e como elas se conectam muito, né, principalmente em alguns momentos históricos, coloniais, e permanecem assim até hoje. Não vai dar tempo de falar sobre tudo isso, mas eu quero deixar só aqui, né, esse último slide aqui, citando, como eu falei agora há pouco, da Abu Lughod, né, naquele trabalho dela, naquele artigo famoso em que ela questiona: será que as mulheres muçulmanas realmente precisam de salvação? Né, aqui a gente viu 4 mulheres muçulmanas que, cada uma à sua forma, foram representadas em sofrimento, seja durante a novela inteira, seja durante alguns pontos, né? Elas foram, de algum jeito, ou más, ou oprimidas, ou os dois, né? Ou sofredoras, de alguma forma, sempre relacionadas a essa ideia ou de maldade, ou de sofrimento, ou dos dois, né? Então, para além da gente se questionar se as mulheres muçulmanas precisam de salvação do quê? Né? Então, a partir do momento que você, não estou falando de imposição estatal, né, mas a partir do momento que você escolhe usar um véu, um hijab, você gosta disso, isso te deixa mais próxima de Deus, mais próxima da sua fé, mais próxima do que você acredita para a tua vida em geral. É liberdade tirar esse véu, ou obrigar que esse véu seja retirado, como a gente tem em várias instâncias da lei francesa, por exemplo, hoje em dia? E outra coisa também, trazendo aqui a aspa da Abu Lughod mesmo, pode haver uma liberação nesse sentido, né? Pode haver uma liberação que seja islâmica, ou ainda mais, será a liberação realmente um objetivo pelo qual todas as mulheres ou povo, islâmico ou não, se esforçam? Se sim, que liberdade é essa? Né? A gente está falando de liberdade no sentido de, tirar um véu e é isso?
ou a gente está falando de liberdade no sentido muito atual que a gente tem, né, atualmente, que é, por exemplo, a liberação do Estado palestino e das pessoas palestinas, muçulmanas ou não, que residem lá, né, mulheres ou não, que residem lá. Então, trago só essa reflexão, a gente pode conversar mais, né, em outros âmbitos, se vocês quiserem. E aqui, por fim, eu deixo agradeço muito novamente, né, a Aline, Sandra, Val, todo mundo que está aqui, e deixo essa imagem muito maravilhosa e muito divertida, que é quando a Dalila obriga o Jamil a se casar com ela, né, e eu acho muito interessante que geralmente ocorre diferente, né, é sempre, o homem malvado obriga a mulher a se casar com ele. Ela tem essa subversão, ela é tão má que ela tem direito a essa subversão, que é ela obrigar o homem a se casar com ela, e eu acho essa cena incrível, porque ela tá dando, tipo, ele tá aqui todo ferrado, todo cagado, e ela tá, tipo, se divertindo horrores, nem aí pra isso, enfim. A Dalila é uma personagem muito divertida, recomendo que vocês a conheçam no futuro. Mas é isso, gente, muito obrigada, sigam o Unifix, sigam o Telas, e é isso aí. Ótimo, muito obrigada. O tempo passou voando, né? Que bom! Pedir então, né, para os nossos, quem está nos assistindo aqui no YouTube, né, agora quem quiser deixar comentários, realizar perguntas, fiquem à vontade. Valquíria, Sandra, né, está aberto. Queria observar, Aline, rapidamente, Beatriz, muito obrigada, muito bonita a sua apresentação mesmo, muito dinâmica e bastante fluida, que a Dalila, ela é uma personagem, no meu entendimento, muito rica e muito interessante, até porque ela retira e recoloca o véu na hora em que ela bem entende. Quer dizer, bem ou mal, é ela quem decide. Quer dizer, ninguém diz a ela, nem a religião, nem o Estado, nem o coração, ninguém, tipo, eu sou bondosa, então eu vou pegar essa coisa que é da minha terra. Ela, exclusivamente por conta dela, ela tira e recoloca esse véu. E isso é uma forma, é um gesto, é uma coreografia muito libertadora, né? E muito interessante, na medida em que ninguém me manda fazer isso ou aquilo, eu o faço porque quero, né? E a sua apresentação deixa muito clara, me parece, esse perfil de Dalila. Muito obrigada. Eu achei interessante que você falou você defendeu a Dalila, né? E você falou por diversas vezes assim, a Dalila é muito divertida. Eu não assisti essa novela inteira, porque ela, para mim, em algum momento, assim, eu fui achando ela muito pesada, sabe? E fui abandonando, assim, daí eu assisti alguns capítulos, não assistia outros, mas não acompanhei, assim, todo dia, né, como tem novela que eu acompanho. Essa foi uma que eu não acompanhei, assim. E aí eu tinha, no meu imaginário, assim, a imagem da Dalila como só uma pessoa muito má, violenta, né? E ela é, né? Eu tô passando pano, ela é. O que eu posso fazer? E daí eu achei bem interessante que você trouxe ali na imagem dela, que é quando ela coloca o véu novamente, faz, né? São frames escuros. Eu achei interessante isso. Aí eu queria te perguntar se esteticamente, né, questão de cores, de iluminação, isso se reitera nas cenas das mulheres muçulmanas, né, em contraposição às mulheres cristãs. Né? Fiquei pensando nisso, se esteticamente tem essa diferenciação. Beleza. Tava anotando, lembra que eu falei para você que eu tinha uma página para anotar? Estou usando a minha uma página. Enfim, sim, quando você falou agora, inclusive, né, você começou a falar, a cena é muito escura, eu já falei, putz, sim, isso é um ponto, né? Obrigada, inclusive, por esse comentário e por ter trazido isso. Claro, eu não me lembro agora da porcentagem, ou enfim, né, dessas minúcias, mas sim,
na análise das 4 personagens, curiosamente a Dalila um pouquinho menos, porque ela é a que mais habita o espaço público e externo e tal, mas ainda assim, proporcionalmente, as 4 personagens, elas estão sempre ou quase sempre em ambientes muito escuros, né? Então, toda essa cena até que a Dalila, ela toma um banho, dela refaz a pintura, dela põe o turbante de novo e tal, é uma cena interessante, né, porque por um lado é uma cena super escura, de fato, né, ela tá num quarto de hotel fazendo isso, é aquela iluminação baixinha de hotel, né, mas que não é gratuita, com certeza. Mas ao passo em que isso está rolando, tá tocando no fundo a música tema dela, que não é uma música tema, digamos, dessa vilania mais mazona, assim, ela é mazona, tá? Eu não quero deixar em nenhum momento que, né, eu gosto dela porque eu gosto dela, mas assim, e porque eu tô há muitos anos olhando pra cara dela, né, então a gente acaba criando ali uma relação parasocial ali entre eu e Dalila. Mas enfim, tá rolando a música tema dela, que é uma música muito legal, muito divertida, inclusive, que é uma música, é uma mulher que canta, né? E é uma música com uma batidinha gostosa, assim, sabe? E que ela passa muito uma ideia de força feminina. Essa é a mensagem da música. Feminismo, feminismos e força feminina. Essa é a música tema da Dalila, assim. Então tem muitas vezes em que ela está fazendo maldades, ela está prejudicando o Jamil e a Laila, ela está prejudicando alguém, está matando alguém, está, né, extorquindo alguém, está fazendo todas as maldades de vilã dela. Não é essa música que toca, né? Tocam outros tipos de música tensa, ou a cena fica em silêncio e tal. Mas nesse momento em que ela tá retomando ela mesma, toca essa música de força feminina, sabe? Então é uma cena muito rica nesse sentido, é uma cena muito interessante, né, para se pensar esses contrastes entre a escuridão e o poder, o ser mal e ser você mesmo, enfim. Mas, de maneira geral, não vou ficar aqui pirando em Dalila, de maneira geral, sim, essas 4 mulheres aparecem muito em cenas escuras. A Soraya, eu acho que é a mãe da Dalila, que é assassinada e tal, né, a Letícia Sabatella, ela, para mim, é o mais evidente do que é dessa construção da escuridão, assim, porque todas as cenas que ela tá lá na mansão Abdala, lá no Líbano, né, onde ela é casada com aquele sheik que ela odeia e que maltrata ela e não sei o que lá, todas essas cenas são escuras, ok. Quando ela foge, mesmo que depois ela vá ser assassinada, né, quando ela foge com o amado dela, o Hussein, as cenas se tornam bem claras e bem lavadinhas, né? Eles vão para, mesmo que eles não sejam em si refugiados, eles vão se esconder em um campo de refugiados, então eles estão naquele cenário de barracas e tal, em que, ok, você entende o argumento de que a luz está batendo mais diretamente, tá? Mas, novamente, não é gratuito, né? Então, as cenas que ela tá com o Hussein, elas, por mais que sejam cenas de paixão, enfim, elas são muito mais limpinhas, elas são muito mais branquinhas, clarinhas, lavadas, assim, sabe? Do que as cenas na mansão Abdala, que é tudo uma escuridão total, a luz entra muito pouco, é sempre, tipo, aquela mansão riquíssima, toda adornada de ouros e tal, bem vilanesca, e bem fria também, né? Aquela riqueza fria. E aquela janela lá naquele canto, assim, que mesmo que seja um janelão, mesmo que seja enorme, porque o pé direito é enorme, porque a mansão é linda, não sei o quê, entra um negocinho de luz, assim, é sempre uma coisinha muito assim, sabe? Então, eu acho que na trajetória da Soraya, essa escolha estética fica muito evidente, muito, mas todas passam por isso também. Muito obrigada, muito interessante isso, dá um artigo só sobre isso, né? Pois é. E até pensando, né, agora que a Aline falou, né, Bia, quando a gente fala, né, em muçulmanos na telenovela, inevitavelmente as pessoas pensam no Clone, né, que o Clone, né, é uma novela de grande sucesso na sua própria reexibição, né, depois de 20 anos, em 2021, né, também teve altos índices de audiência, não vale a pena ver de novo e tal, mas a gente pode ver, né, a diferença de representação das mulheres muçulmanas lá e aqui, né? Lá era muito essa coisa alegre, festiva, as cores, né? E acho que a luz é um ponto importante. Aqui elas ou elas são oprimidas ou
elas são ruins, né? Então, o que a gente sempre fala quando a gente está analisando, né, o texto de uma telenovela, pode não ter sido a intenção das autoras. Inevitavelmente, né, essa é um dos grandes achados da pesquisa da Bia, a vilania é sinônimo de orientalismo, como ela tinha constatado lá no TCC, mas aí só o orientalismo sozinho não, porque, né, os mocinhos também são orientais, nesse sentido, em termos de origem. A vilania, ela é muçulmana, totalmente, né? O que leva a escolher que a mocinha fosse cristã por uma identificação com o cenário brasileiro, já que elas vêm para cá? Sim, podemos compreender isso. Mas por que a vilã precisa ser muçulmana? É claro que tem escolhas narrativas, né? Que o véu vai gerar toda essa questão do mistério, da possibilidade de ela se ocultar. E tudo isso faz sentido na construção de um melodrama. O problema é o que o Raul chama lá de regime de representação, né? A gente já tem um imaginário do Islã associado ao terrorismo, tem uma parte da pesquisa que a Bia, né, não mencionou, mas quando um dos amantes da Dalila, a caracterização dele visual é toda de um terrorista. Quando você procura lá terrorista no Google, que foi o que ela fez, e vê o tipo de imagem, é como era o figurino dele, assim, né? Armado então, e tal. Com lenço aqui e tal, aquela ideia, né? Então, essa construção, ela contribui, né, para um estereótipo de islamofobia. Então, essa é uma problemática. E essa novela, ela foi muito premiada, ela tem uma contribuição extremamente importante para a questão das migrações, de pensar tudo isso. E por outro lado, né, ela acaba tendo esse desserviço, né? A gente pode chamar assim. É um desserviço você estar apresentando uma minoria, uma diferença que nos causa, né, muito estranhamento, porque não é tão presente na nossa cultura, e aí você reforça, né, todos os estereótipos já associados, né? Então, o que é muito triste, né? Sim, e se me permite aqui um complemento, Val, você estava falando do clone, né? E não é, o que eu vou fazer agora não é uma crítica ao clone, não é nem isso. Mas é que uma coisa, quando eu penso essas duas novelas, né, primeiro o Clone, depois Órfãos da Terra, que são as novelas contemporâneas, Órfãos mais, o Clone menos, mas ainda assim são as novelas contemporâneas a tratar de Islã de uma forma ou de outra, as duas são orientalistas, né? Enfim, porque se a gente pega lá o que o Said defende de orientalismo, tarará, é essa construção, né, do Ocidente sobre o Oriente, essa invenção do Oriente feita pelo Ocidente, de uma forma específica, né, de uma forma de tornar esse Oriente um outro, né, e não o eu da identidade, sim sempre esse outro, seja esse outro mal ou exótico. E é justamente essa diferenciação que eu vejo quando eu penso essas duas novelas, né, no Clone a gente tinha esse orientalismo da exotização, né, então até toda aquela ideia que aparece um pouquinho em Órfãos da Terra, mas não é no núcleo central, não é central para discussão nem nada, enfim. A gente tinha no Clone toda a ideia de dança do ventre, não sei o quê, né? E outras formas de explorar essa ideia, tanto do mistério, dessa beleza, abre aspas, exótica, fecha aspas, o ouro e não sei o que lá. Então era toda uma construção talvez mais bonitinha, né? Mas ainda assim, esse tipo de construção orientalista desse Oriente exótico, né? Acima de tudo. E agora, em Órfãos da Terra, a gente tem outra coisa, né? Que é esse Oriente do mal, é esse Oriente escuro de opressões e de violências e maldades e vilanias e não sei o que lá, né? Enfim. E outra, relembrando agora, eu fui lembrando de trechos que não deu para trazer, mas não vou ficar aqui falando sozinha também, tá no tópico. Eu lembro que escrevendo a dissertação também, teve muitos momentos em que aparecia reforçada essa ideia, né, na leitura ali, de que, tipo, o Islã possui o pior patriarcado do mundo, o mais violento do mundo. E esse é o grande problema, e por isso as mulheres precisam ser salvas, né? E que não é aqui um ponto de dizer que não tem machismo em sociedades muçulmanas, em comunidades muçulmanas, em nenhum momento a gente está dizendo que isso não existe, mas está dizendo que, em primeiro lugar, se vai ter um véu, se não vai ter um véu, isso não é uma questão de machismo, de opressão, não precisa ser, né?
Outra coisa, se a própria mulher é muçulmana, isso por si só não é uma opressão, é simplesmente a religião dela, né? E outra coisa que a gente tem aqui no Brasil, nessa sociedade que ora se diz laica, ora se diz cristã, enfim, a gente tem aqui no Brasil índices alarmantes de feminicídio, né, de violência contra a mulher, seja essa violência psicológica, física, patrimonial, etc. E ninguém aqui está de véu, né? E isso está acontecendo da mesma forma. Então, assim, não que não possa ter muçulmanos de véu no Brasil, enfim, mas não é o ponto, né? A sociedade brasileira não é, em geral, uma sociedade muçulmana. E aqui, nós 4 que estamos aqui somos mulheres, né? E a gente está se ferrando da mesma forma. E tem mulheres, né, principalmente, enfim, outros tipos de grupos minorizados, né? Mulheres negras, periféricas, enfim, estão se ferrando mais ainda. E ninguém está de véu, né? Então, esse tipo de coisa que é válido pensar justamente em uma novela que foi tão progressista, né? Tão, tipo assim, tinha mensagem no final da novela, eu acho que não desde o capítulo 1, mas a partir de certo capítulo, tinha uma tela preta que entrava no final da novela, dizendo... acolher refugiados é um ato humanitário, acolha, apoie, não sei o que, entre no site e tal. Então, Órfãos da Terra foi muito massa nesse sentido. Teve aquele discurso da Laila, da mocinha no encerramento, que foi muito bonito sobre, tipo, migração e aceitação e diferença e tal, mas ao mesmo tempo parece que quando toca nesse pontinho do Islã especificamente, eles não conseguem, sabe? E como isso é comum, né, nas produções culturais, não só em Órfãos da Terra, mas como o Islã é esse ponto sensível, porque as pessoas, historicamente, sim, mas principalmente depois de 11 de setembro, tem muito medo de tocar nesse tema e muita essa visão, assim, de que isso é terrorismo, isso é opressão, isso é do mal, né? E não necessariamente, enfim. Bia, é só uma pergunta de curiosidade mesmo, porque eu acompanhei essa novela, mas não assim, com muito, não de forma muito acurada, né? Eu queria saber, e pergunto ingenuamente mesmo, se na mansão você tinha uma predominância da escuridão o tempo todo, ou se você tinha um jogo de claro e escuro? Na mansão... se tinha uma predominância do escuro ou um jogo? Era bem predominante. Seria uma predominância do escuro mesmo, ou se havia um jogo de claro e escuro? Porque isso seria interessante, se houver, não sei, se não me lembro, sabe, se havia. Sim, ao menos na minha leitura, né, era bem predominante esse escuro. O que tinha era muito uma coisa assim de móveis brancos, né? Eu lembro que tinha um corredor muito formado por móveis brancos e tal, os outros cômodos nem tanto, mas tinha um corredorzão, né? Tem muitas cenas de passagem que a Dalila tá passando, o Sheik tá passando, que se dão nesse corredor, que faz justamente essa ponte entre a casa e o externo, né? O privado e o público. Tem esse corredor que ele é bem branco, mas, ao menos na leitura que eu faço e argumento, entendo tal, não é um branco necessariamente de um branco de iluminação e claridade, e sim um branco de frieza, de asepsia, né? Tipo, uma coisa mais assim. E nas outras cenas, tirando essas do corredor, que eu tô lembrando da análise ali e tal, não tinha muito esse claro escuro assim, não, era uma coisa tipo trevas, sabe, era uma coisa, inclusive é muito difícil fazer print, né, que eu tava vendo pelo Globoplay, né, porque beleza, primeira vez eu assisti matando o trabalho, mas na segunda e terceira vez foi aqui no computadorzinho, no Globoplay e tal, para fazer a pesquisa. E é muito difícil conseguir print bom que se passe nesse diacho dessa mansão, porque é tudo muito... Então é porque era o escuro mesmo. Sim, sim. Obrigada. Imagina. Era, inclusive, o que eu estava lembrando, que eu lembro nas primeiras correções, assim, Bia, não dá para ver nada nesse print, né? Nem se enxerga quem que está aí, porque era muito... O pior é projetar em sala de aula print de imagens de cenas escuras. Você projeta, não vê nada. E no computador da gente, né, ainda a gente consegue ver. Aí quando projeta... Já era, né?
Sim, esse é um elemento, como a Aline falou, que eu acho que rende um artigo legal, porque é um outro estereótipo, né, da construção narrativa do que é a maldade, né? A maldade é associada ao escuro, né? À falta de luz e tal. Sim, total. Muito obrigada, então, acho que vamos encerrando, que já são quase 8h30, né? E a gente tem que ver a Dalila e o Jamil em Vale Tudo agora. E hoje é quarta-feira, já deve estar começando. E por sinal, agora o parênteses é meu, são 2 chatos, mas a gente... Sim. Sim, essa novela, os vilões estão mais divertidos, né? A Dalila... É igual a Bia. A Dalila é Dalila, eu passo pano para ela, Mas a Dalila é muito mais divertida, era muito mais divertida do que a Solange, com licença. Mas, enfim. Então, agradeço, né, todos e todas que ficaram aqui com a gente, ainda estão. E agradecer, né, então, mais uma vez a Bia, a Val, que construíram esse trabalho, né? Então, indicar também o trabalho, a dissertação você falou que já está disponível, né? Sim. Então, indicar a leitura, né? Procurem a dissertação da Beatriz no Google, né? Já deve aparecer ali. E agradecer a companhia da professora Sandra, né? Mais um dia aí de luta que tivemos. Então, muito obrigada. E até a próxima, que é dia 28, então, né? Que deixa eu lembrar o nome aqui, Valquíria, lembra o nome? Senão vou pegar aqui. O nome exato não, mas é o cenário do streaming, né? Isso, telenovela para streaming, novos rumos da teledramaturgia brasileira, é isso. Então, que é o nosso evento aqui, né, Ju, do ciclo de debate sobre audiovisualidades brasileiras, promovido, né, em parceria entre os grupos, o Telas e o Nefix. Então, dia 28, faremos divulgação nos nossos perfis do Instagram, o Nefix, @NefixUFPR e @GPTelas. Então, é isso, agradecer, passo a palavra para vocês, né, caso queiram fazer algum encerramento aqui, e muito obrigada. Eu que agradeço, Aline, pelo convite. Ai, desculpa, Sandra, falei. Não, eu ia dizer obrigada para você, para Val, para todo mundo, não se preocupe, era só isso. Eu também, é só isso. Muito obrigada, Aline, Val, Sandra, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite, até dia 28. Boa noite. Então. Melhoras para as gripadas. Melhoras, verdade. Tchau, tchau. Tchau.